Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Estamos hoje nessa nossa estreia do Igualdade Podcast. Estamos aqui muito animadas de estrear essa nossa ideia, né? Essa idealização que partiu, né, da nossa comissão, a Comissão da Igualdade Racial e da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra em Bragança Paulista, da OAB Bragança. Então, a gente está muito animada aqui, né, de estar iniciando esse projeto. A gente quer agradecer, né, a todas as pessoas que possibilitaram, né, que a gente começasse hoje, estivesse aqui hoje. Meu nome é Aline Gomes, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e pesquisadora da área de relações raciais. E eu faço parte dessas duas comissões da OAB e estou aqui com a doutora Rafísia, que é a nossa presidente, né, das duas comissões, que também vai falar um pouquinho, né, do trabalho da comissão, para todo mundo conhecer e entender como é que funciona, né, o trabalho. Olá, boa noite aos presentes, aqueles também que nos assistem na transmissão ao vivo. É uma honra estar na presença de vocês. Como a Aline já mencionou, meu nome é Rafísia Tavares da Silva, sou advogada, estou presidente da comissão, na verdade, da escravidão negra no Brasil e igualdade racial da OAB de Bragança Paulista. Deixo aqui um agradecimento especial à OAB de Bragança Paulista, na pessoa do presidente, que é o Gustavo Hermenegildo de Oliveira Rizzi. Muito obrigado e desejo que nós tenhamos aí uma excelente estreia. Um dos objetivos da comissão que nós fazemos parte é promover a igualdade racial, o enfrentamento ao racismo e também valorizar a história e contribuições do povo negro. Justamente, o podcast, Igualdade Podcast, está atendendo a esse objetivo, como nós iremos realizar nessa noite. Muito obrigada a todos. Nós pensamos, né, quando estávamos idealizando esse projeto, escolhemos especialmente essa data, né, estamos próximos aí do dia 25 de julho, né, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E aí pensamos, né, vamos estrear então nesse dia, né, que a ideia é realmente dar voz, né, às pessoas negras de Bragança, personalidades, pessoas inspiradoras, né, que construíram a história, né, estão construindo a história de Bragança e região, né? Sim. E aí escolhemos essa data E por esse motivo, a gente também pensou uma pessoa muito especial para estar conosco nessa estreia e ficamos muito felizes dela ter aceitado o nosso convite. E eu vou fazer aqui uma breve apresentação, porque realmente é uma pessoa que já tem muitos feitos aí ao longo da sua trajetória, que nos inspira. Também faz parte da nossa comissão. Então, agradecemos por ter aceitado o convite, né? Ela é uma mulher negra, ela nasceu aqui em Bragança Paulista, construiu a trajetória dela aqui na nossa cidade. Ela é mãe, ela é avó, ela foi servidora pública por 33 anos em Bragança, na área da educação, pedagoga. Ela reúne premiações, né? Então, Beleza Negra de 89, Comenda de Mérito Municipal Ignácia Silva, pelos serviços prestados no município na área da cultura, de 2022, e o Troféu Isida Toledo de Representatividade pela Cultura Afro-Brasileira, em 2023. E ela, desde 2019, é presidente da Escola de Samba Acadêmicos da Vila, que teve o último prêmio conquistado agora no ano de 2024. Então, a gente vai conversar com a Francislaine Calazans. Fran, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Fran. Boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer estar aqui e fazer parte dessa comissão, desde já, e principalmente, né, na primeira edição, né? É um presente muito grande. Gratidão a todos da comissão pela sua votação. Fico muito honrada, né? E poder aí trazer aí vários temas que a gente possa aí estar discutindo nessa longa conversa.
Ai, muito bem. A ideia é a gente conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, os desafios, né, Fran, que a gente imagina que não foram poucos, mas é o quanto você nos inspira também por isso, né? Por todo esse enfrentamento, né? Bom, para a gente começar, acho que a gente podia saber um pouquinho da sua infância aqui em Bragança, né? Da sua família de origem, como é que foi, qual bairro, né, que você cresceu? Conte um pouquinho para a gente. Bom, a minha infância é lá, né? Lá atrás a gente foi uma infância bem gostosa, né? Hoje a gente pode falar que as atividades, as brincadeiras eram bem daquelas bem antigas mesmo, que a gente curtia, né? A gente conhecia os amigos da gente, né? Não ficava focada todo o tempo numa tela de celular. Então a infância foi, mas também até os 8 anos de idade, porque antigamente não se tinha o conselho, né, da criança, do menor e do adolescente. Então, a prática de trabalhar começou aos 9 anos, né? Então, aos 9 anos, a Fran já era babá, né? Ao mesmo tempo estudava, sempre estudei na rede pública, né? Hoje ainda moro no bairro onde eu nasci, ainda moro no Júlio Mesquita, que é um bairro que eu adoro, super calmo, tranquilo, e é onde as amizades ali perpetuam, sabe? Então é muito bom você viver num bairro familiar, e é onde você busca as suas histórias e lembranças ali pelo próprio bairro. Isso é muito gratificante para mim nessa questão, né? A origem, meus pais são bragantinos, né? Também sou bragantina, sempre morei em Bragança, nasci em Bragança. A maioria da minha família é bragantina. E aí, né, crescer e criar os filhos, né? Os netos. Os netos, né? isso na cidade. Na própria cidade. Isso é muito bom, né? A gente ter, assim, tudo muito perto da gente, né? O crescer, ter a fase adolescente, adulto, trabalhar e continuar, como, né? Prestei o concurso e fiquei 33. Hoje é muito difícil você falar assim, você é servidor pública e, de repente, lógico, muitos anseiam por isso. Mas você ficar 33 anos numa empresa é muito tempo, né? É uma vida, né? Eu falo hoje que meus filhos, meus netos não vão se aposentar, né? Porque hoje é tudo muito difícil. Antes a gente, se prezava por um emprego, né? Uma formação. Então, é muito difícil isso hoje. Não que não consigam, sim, mas perpetuar numa empresa, aposentar naquela empresa. Hoje eu agradeço muito a Deus, a minha ancestralidade, que consegui, né? Estou aqui, estou viva, estou aposentada, né? Se deixar a gente continua trabalhando, mas é muito bom. E assim, você falou, né, de que você começou cedo nesse processo de trabalho, né? Então, na infância ali ainda, né? E aproveitando esse tema, como que foi você, né, formada em pedagogia, como que foi esse processo, né, de você fazer a sua faculdade dentro desse contexto, né, trabalhando ali, como foi, Fran? Então, a gente sempre tem, Aline, aquelas lembranças que a gente passa no nosso crescimento dentro do período do ensino fundamental, de como as coisas funcionavam. A gente sabe, né, a classe média periférica é difícil dentro da rede pública, em qualquer lugar. Né? A gente sabe disso, a gente pode falar isso com propriedade. Então, a gente passa aquelas dificuldades como todo mundo. Então, vendo toda aquela dificuldade, de que forma a vida de um cidadão negro era considerada e vista naquela época. Então, veio daí a questão de optar pelo magistério na época. Uhum. Né? Então, de uma sala de magistério, eu era a única negra a fazer a pedagogia naquela época, né? E insistindo, porque dizer que tinha pessoas ali se incentivando do próprio grupo, não, cada um por si, né? Vamos ver até onde essa neguinha vai. Uhum. E é bem assim. E é bom, pensando hoje por um outro lado, isso foi muito bom, porque instiga em você a sempre querer mais e ser mais. Não mais do que as pessoas, mais do que o outro, não. Por você mesmo, né? Tentar ser um alguém com possibilidades e terminar, né? Começar ao meio e terminar. Porque muitos não conseguem terminar, mas a pessoa não pergunta
para eles, por que não terminar? A gente vê a questão da resistência, né? Esse lugar não é seu, né? Então, quando a gente chega num curso superior, a gente vê, a gente conta na sala. E quando a gente chega na sala e a gente vê uma amiga, uma irmã, né? Como a gente se coloca, a gente se sente à vontade. Olha que legal, tem uma parceira aqui. Então, isso... É diferente, né? É diferente. Isso eu posso falar. Pessoas que, na verdade, assim, sempre me incentivaram, né? Como todo mundo sabe, a minha madrinha se chama-se Isilda Toledo. Então, eu não tinha como e nem por que desanimar nessa área de educação. Inspiração de todos nós, né? Exatamente. Inspirar e, tipo, tá tudo bem? Né? Não tinha como voltar para trás. Agora já foi. Não tinha como voltar. Então, é sempre ali, chegando. A Arcab, para todos nós, tem muitas pessoas que passaram pela Arcab. E se não fossem a Arcab na vida da gente, naquela época de incentivar? Né? Então, a gente é muito grata à Arcab. Acho que todos que passaram por ali, se formaram hoje, têm a sua graduação, a sua pós, foram através daqueles olhares. Foi então, um espaço de fortalecimento, de fortalecimento, né? sempre. É um movimento que hoje eu falo, sinto falta, eu preciso. Porque os meus netos, meus filhos não tiveram Arcab. Então, é uma coisa que a gente vive, né? Todo dia. Ai, preciso da Arcab aqui próximo. Então, hoje a comissão praticamente está sendo a Arcab da gente e de outros, né? Que estão vindo por aí. Sim, de espaço de referência mesmo, sim, né? Que é isso que você falou, acho que faz muito sentido, né? De você se enxergar e ter outras pessoas ali. Olha, tem alguém também aqui cursando esse curso aqui comigo, né? Você se fortalece mais, né? Com certeza. Isso precisa. Bragança ainda falta essa questão do centro de referência. É um sonho, né? Que a gente tem, mas eu acredito que com muita luta a gente vai conseguir. A gente precisa desse centro de referência. Não diminuindo ninguém. Mas eu acho assim, o negro, ele tem que buscar as suas referências, buscar as suas histórias, a sua ancestralidade, os seus heróis, os seus leitores, nós temos. Então, por que não divulgá-los, né? A gente hoje está aqui reunida por uma data, né? Quem foi Teresa de Benguela? Então, tipo, por que esse dia? Por que vocês comemoram? Por que vocês falam? Então, vieram alguém antes da gente. Então, se veio, a gente vai respeitar e vamos manter. E até pensando nessa questão da verdade da escravidão negra de Bragança, né? E, enfim, do Brasil, de que essa história, muitas vezes, a gente não teve acesso a ela, né? A história fiel, né? Tem um apagamento dessa história, né? Do Brasil e pensando Bragança também. Sim. Né? Então, isso que você traz do Arcab tem tudo a ver com a história da nossa cidade, né? Então, a ideia é realmente a gente fomentar isso, né? E aí, além da questão, né, Fran, pedagoga, né, aí servidora pública, a questão do carnaval, Fran, como é que você chegou nesse espaço, né, desde quando? Como é que isso aconteceu? Na verdade, a minha família toda sempre foi do carnaval, né, desde meu pai. Meu pai, na verdade, foi da Acadêmicos da Vida desde a fundação. Na verdade, desde o bloco do 13 de maio, né? Olha a importância, né, da questão do bloco do 13 de maio. E aí já veio bloco 13 de maio, bloquinho do Vartinho na Vila, conheceu minha mãe, aí já foi, né? Então vem desde a fundação praticamente do bloco do Vartinho, meu pai fazendo parte lá. E aí casou, deu uma parada, minha mãe não gostava de carnaval, porque falava, não, ele vai pro carnaval, vai ficar lá, vai beber e tudo mais, né? E aí, quando eu nasci, a primeira coisa que meu pai apresentou era o carnaval. Então, não tinha como. não tinha como. Ele falava, não, vai ser azul e branco. Olha aqui, não, olha aqui. É desde berço, então. Berço, né? Não tinha como. Meu pai, Luiz Benedito, né, conhecido como Julião, era técnico de futebol, então não tinha como. Era samba e futebol, eu era obrigada, mesmo sendo a primeira mulher, né, filha, mulher. Não interessa se eu era mulher, eu tinha que saber de futebol. Eu era secretária do time que ele tinha na época, do Júlio Mesquita. Eu lembro até hoje, ele foi vereador, o seu Adilson Leitão. Era uma coisa de louco, mas era uma coisa de família, sabe? E eu falava assim, nossa, né, mas
Mas a Vila, Acadêmicos da Vila, era uma escola, por mais que ela venha do cordão do 13 de maio, a fundação, é uma escola tradicional, né? Tradicional e vamos dizer assim, os primeiros eram só homens, né? Então, essa resistência, não posso falar, por lá passaram-se muitas mulheres por trás dos homens, porque é assim que funciona. Sim. Muitas mulheres através dos homens que por lá passaram como presidente. Mas por trás disso, teve 3 mandatos que os presidentes atuais deixaram-se e teve uma mulher, né? Não negra, mas ela levou, a Ana Preto, ela acabou terminando o mandato desses 3 presidentes. E depois de tudo isso, quando chegou 2019, eu acabei olhando, né, por mais de 40 anos dentro da escola, fazendo parte de conselhos e tudo. Às vezes a gente fala, isso não é para mim, né? Não, isso não vai ser para mim, porque se eu fosse, né, a gente fala assim, se eu fosse, eu faria isso, eu gosto daquela galera, eu gosto disso. E aí eu fiquei muito assim pensativo, pensei, meu marido falava, ai não compensa essa questão de para que esse dissabor na vida, né? A gente já trabalha lá na escola, vai trabalhar muito mais. Desafio, né, Fran? Eu vou. Não pode falar, não pode falar. Mas aí acabei aceitando, né? No momento foi chapa única. E eu falei, nossa, deve ser a minha vez mesmo, né? E aí, mas eu coloquei muito de mim hoje. Hoje eu vejo assim, porque eu já fazia parte de outros movimentos, né? O movimento negro nunca abandonei, né? Sempre ali com a Dona Isilda, sempre fazendo parte do Conselho de Cultura de Bragança. Fazendo parte até mesmo de outros conselhos, até mesmo da Comissão da Verdade, né? Já tive meu primeiro mandato, esse já é o segundo mandato pela Comissão da Igualdade. E aí eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio, desde que eu possa colocar um pouco de mim. Tipo, mudar um pouquinho a cara da escola. Porque hoje o que é? A pessoa preta, a pessoa negra, só é lembrada no carnaval. E minha filha, mais de 10 anos, foi rainha do carnaval. Mas ela tem outras características, ela tem outras qualidades. O que eu fico sempre falando, não é só o carnaval, né? Carnaval a gente também faz parte. Faz parte, né? Mas eu não vivo só disso. Eu também tenho formação. Então, é esse legado que às vezes eu falo, sabe? Como Acadêmicos da Vila hoje, ela dá as mãos para qualquer projeto que me apresente. A galera do coletivo LGBTQIA+, estamos ali para que der e vier. Então, sim, qualquer segmento. Antes a gente não dava abertura, mas tem que começar dali, né? Eu sou uma das fundadoras do Vila do Amanhã, que hoje formou. O projeto ele tem mais de 25 anos. Então, formou muito o intérprete, mestre sala e porta-bandeira. Então, foi um legado difícil na época? Foi, né? A gente só recebe subvenção, no caso, no carnaval, né? Então, mas a gente sobrevive pós, né? O ano todo. Então, a gente vive o ano todo fazendo evento, procurando parceiros para que venha fazer a parceria com a gente e venha se desenvolver ali. Né? Porque a gente tem casais ali apropriados para dar aula, para ensinar, percussão também, violão. Então, não é só de samba, não é só o carnaval, né? Que às vezes o pessoal marginaliza um pouco o carnaval, né? E é uma professora aposentada que está tocando, sim. E eu acredito muito na educação, sabe, Aline, Rafise? Acredito muito que tudo acontece através da educação. Tudo você pode conseguir através daquilo, desde que você dê seguimento na tua vida. Né? E você falou uma coisa, né, que infelizmente é uma realidade, assim, né, das mulheres, e principalmente mulheres negras, né? A gente até vê aí nas pesquisas, né, que apontam aí mulheres em espaço de poder, né? Mulheres Sim. negras em espaço de poder, o quanto isso ainda é muito difícil, né, estar nesses espaços. E aí você traz uma fala, né, de questionei, será que esse espaço é para mim? Porque, infelizmente, né, o contexto de racismo que a gente vive, né, nos faz questionar se aquele espaço é para nós, né? E quando
ocupamos esse espaço, né, vem aí os desafios para que a gente se mantenha também, né? Se manter. É um enfrentamento tanto Diário. interno, diário, quanto externo, assim, Sim. né? E até falando sobre isso também, né, a questão de quais foram, assim, que você sente os principais desafios, né, quando você ocupou esse espaço, né? Então a gente sabe que é um espaço de evidência, né? Sim. Fica em evidência o carnaval, né? Você também falou dessa questão de até, sei lá, um estereótipo, né? Fica essa sensação de um estereótipo mesmo Sim. do carnaval, né? Da população negra e tal. Mas tem muito mais coisas além disso, né? Sim. Mas quando você se viu aí nesse espaço, né? Como que foi? O que foi seu maior desafio, assim, que você diria, né? Enquanto mulher negra, nesse espaço de evidência, de... O apoio. Presidente, né? O apoio, Aline. Às vezes, o que acontece? Enquanto mulher negra, você pensa assim, não, eu tenho as minhas irmãs, né? A primeira coisa. Você fala assim, não, eu acredito que eu vou ser referência para alguém. Eu acredito. Eu acredito que eu seja referência... para alguém do projeto do Vila do Amanhã, por ser a formadora, e hoje eles estão grandes, mas outros vêm seguindo. Mas quando você se coloca, não, eu sou a presidente, as pessoas olham de novo. Mas eu sou a presidente, sim, e falo com propriedade. E dei um pouco de mim para aquilo, mas é diário. A luta é diária, quando você vai dialogar... tanto numa questão de prefeitura, numa questão federal, uma questão com empresários da cidade, quando você vai vender o seu produto, porque não fica só Bragança, você segue a região. É difícil quando você fala, não, a gente vai à questão de cumprir, porque o que as pessoas entendem com o carnaval e pessoas dentro do carnaval? Esse povo não faz nada. São pessoal vagabundo, eles não fazem nada, eles só pegam dinheiro do carnaval, eles não investem, eles não trazem educação. Então, é uma luta diária que você faz, que você tem que manter e mostrar para essa população que isso aqui dá. Isso aqui dá um futuro para o teu filho. Não precisa ele ficar 24 horas dentro da escola de samba, a gente só quer que ele aprenda. Sabe? Então, para você colocar isso dentro de uma população, ainda é discriminação. É a mesma coisa nos anos 80, vamos dizer, quando lançaram a capoeira. Eu me vi assim. Quando a capoeira nasceu no Brasil e foi marginalizado. Então, muitas das vezes, quase sempre, a gente, quando fala de carnaval, que você representa aquela entidade, Bragança, gente. Isso é Bragança. Infelizmente, isso é Bragança. Porque quando você vai para fora, eu tive 12 anos no Unidos de Vila Maria, lá é vida. As pessoas usam de São Paulo para você se formar e não, eu estou ali. Então, tipo, é gratificante saber que muitos dos seus já passaram, já foram, já participaram de grandes escolas em outros estados, e não ficar com essa cabecinha, com essa mente pequena. Então, Bragança, quando você fala, ainda tem essa mente de marginal. Tudo associado à cultura negra, né? Acaba tudo que é. ficando... Aí você se reporta, nossa, eu tô vivendo o tempo lá da capoeira. Que o meu ancestral era discriminado devido a isso. Então, é difícil, mas a gente é resistente. É uma das qualidades, tanto da mulher preta, a questão disso. Pra gente, infelizmente, quando as pessoas falam assim, mas vocês ficam sempre nesse vitimismo. Tem a cor da minha pele para você dizer o quanto é difícil ou fácil seguir. Não é fácil, não. Não é fácil porque você tem que se provar todo dia mais um pouco. Né? Aquela história de ter que ser duas vezes você entendeu? Melhor, né? É complicado. Sim, quando você você assume uma sala, com propriedade eu posso falar. Você assume, então, mas eu quero falar com a professora do meu filho. Quer dizer que eu nunca poderia ter estudado e nunca poderia ser professora do seu filho? Lógico. Enquanto militante que eu digo, a gente só gostaria na época, eu lembro, eu e a Dona Isilda, a gente só falava da questão da 10.639. Essa lei é uma lei da história do Brasil,
da lei afro-brasileira dentro da história. Era uma lei que a gente gostaria muito que todo o Brasil tivesse usado. Quantos anos tem essa lei? Sim, e sim. Ninguém quer. Tanto que a gente já está numa formação antirracista, uma pós-antirracista, e a gente vê o nosso próprio município, ou até mesmo, não só o nosso município. Sim, é um desafio geral, para a educação, né? Para a educação. Não se fala da história. Não se fala da história. É para não ter acesso, mas não adianta apagar essa nossa memória, porque a gente tem memória, né? Os nossos ancestrais deixam, os nossos avós deixaram, nossos avós deixaram, né? Os nossos contos deixaram. Então, não tem como esse apagamento. A gente não aceita esse apagamento, né? E principalmente a gente que vem da área de pedagogia, né? Então, não tem como. Então, a gente vive relutando para que a 10.639, né? Continue ou pelo menos apareça um pouco mais. Né? Isso é o que eu peço não só pelos meus netos hoje, mas pelas crianças que ainda viveram. Como que é, o que é, né? A gente faz o nosso papel na nossa casa, mas a gente gostaria, não só pelas crianças negras, mas pelas crianças não negras também, porque daí existe menos racismo. Porque se eles entenderem que isso dói para uma criança, quando eu também parti pela pedagogia, quando eu parti pela pedagogia, pela formação ainda mais depois pós-magistério, vinha a questão dos estereótipos pelo cabelo. Sim, né? A gente não tem essa liberdade, ou quando tem, a gente vê aí em vários, né? Essa internet hoje ela é ampla, né? Pessoas são demitidas por usar uma trança. Né? E se for mais ousada ainda, pior é. Sim. Então, é complicado quando a gente fala da questão da igualdade, né? A questão do direito. Né? Hoje a gente faz parte de uma comissão e aonde a gente tem que levar aonde é o seu direito. A gente não vai ficar toda a vida, esse é meu direito. Tá, mas cadê o seu dever? Você está cumprindo? Ou a gente vai ter que sempre usar da lei, né? Para punir aqueles que não querem nos aceitar. Então, é muito difícil, né? E até nesse ponto que você tocou, Fran, a questão da importância da representatividade, né? Sim. Então, tanto no espaço lá da escola, né? Você ali na sua função de professora, né? Assim como na escola de samba, né? Como que você entende isso, né? Porque essa questão do cabelo é uma coisa que a gente percebe muito, né? Na fala das mulheres negras e até desse processo de entender, né, a própria identidade como mulher negra, né? Eu não sei como foi isso para você também, né? Na sua formação de identidade, né? No seu processo. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Neuza Santos, que ela tem um livro, né, sobre tornar-se negra, né? Ela fala muito sobre esse processo que muitas vezes a gente acaba não conversando muito sobre isso, né? Às vezes nos nossos ambientes, e a gente vai sentindo as discriminações, né? Os efeitos, mas a gente acaba não conversando muito sobre isso, né? E é isso que a gente está tentando mudar, né? E depois, mais na vida adulta, que a gente vai se dando conta, né? Espera, qual que é a minha posição, minha identidade, né? Eu sou uma mulher negra, meu cabelo, de ir resgatando isso que na infância ali não tinha sido possível, né? E a representatividade acho que tem muito a ver com isso, né? Talvez as crianças, esperamos que as crianças exatamente agora possam ter outros processos, né? Como é que foi isso para você? Então, para mim não foi difícil, porque a gente tinha, no caso da minha adolescência, a gente já tinha ARCAB. Olha a importância desse espaço, como né? foi a questão? Eu fui uma das primeiras beleza negras quando eu fiz 18 anos. Né? E quando eu tinha 15 anos, eu já estava lá no primeiro, quando a Lilinha ganhou. Então, para nós era legal. Tinha o concurso de beleza negra. Olha isso, coisa que minha filha não viu, meu neto não viu. Então, a falta que nos faz, né? Então, para mim, a questão do empoderamento veio muito cedo, né? Porque eu tinha lideranças ali próximas, né? A gente tinha essa convivência, né? Esse bate e volta com São Paulo, aquela coisa. Então, o movimento família, né? já era muito grande a questão do envolvimento, né? Não era só o samba, era o samba rock, eram os bailes black. Então, graças a Deus eu conheci tudo isso. Eu adoro tudo isso. Mas quando você vai tentar trazer
tudo isso para Bragança, você vê que é mínimo. A intenção de ir. Então, às vezes a gente fala assim, gente, não vou gastar dinheiro agora, a gente tem que amadurecer, mas que nem o último, acho que tem uns 2 anos que teve o Dia da Consciência Negra, em novembro, nós fizemos oficina de samba rock. O pessoal ficou enlouquecido, né? Foi lá no teatro. Então, foi muito legal aquele ano que a gente conseguiu realmente comemorar o 20 de novembro dentro de toda a nossa negritude. Tudo que a gente tinha da época. Então, foi muito bom e bem lembrado, né? E é por isso que a gente sente falta desse aconchego, dessa liberdade por estar fazendo. Porque a gente se a gente quer, a gente tem que fazer. Muitas das vezes eu meto a cara lá na Acadêmicos e eu acabo fazendo alguns eventos assim, que a gente tem. Hoje eu tenho a feira, após o primeiro evento do dia 25, que a gente fez ano passado, de julho, o Espaço Teresa de Benguela. Porque são os nossos produtores negros, né? A nossa boneca negra, não desmerecendo, eu falo bem, não desmerecendo os não negros, não. Não é. Mas é porque a gente tem, né, as nossas fabricações próprias, o troféu, que é feito com argila, que os meninos do Pai Bill que faz os artesanatos próprios. Então, tem muita riqueza, né, em todo esse processo. E são coisas que a gente sente falta. A gente sente falta. Mas volto a dizer para você que nessa questão da minha adolescência, não senti falta porque eu estava ancorada, né? Aí, a todo esse processo que a gente tinha antigamente, né? Arcabe, os movimentos. Então, tipo, cresci empoderada, né? Hoje a gente dá assim, não falo que a gente fica o tempo todo. Porque às vezes dá uma baqueada. Sim, dá uma baqueada porque, tipo, poxa vida, eu tô aqui dando murro em ponta de faca, poxa vida, cadê vocês? Ou, tipo, até onde isso vai, né? Às vezes desgasta. Às vezes eu falo para a Dona Isilda assim, poxa vida, Dona Isilda, e agora? Calma seu coração, né? Ela sempre fala assim. Quando ela fala calma assim seu coração, é porque ela já vem vindo com 2, 3 lá na frente. Eu falo, eu tô entendendo, sabe? Mas a gente acaba, sabe? Muita falta. Eu tô cansada de cobrar, olha, eu tô aqui ao vivo cobrando Arcabe, porque a gente sempre fala, hoje a gente fala por eles, a gente não fala mais pela gente, eu já vivi, né? Falar por eles que eu falo são as crianças, porque através da educação a gente vai colocando na cabeça qual é o seu lugar, né? Você pode estar em qualquer lugar, né? É o que eu educo meus filhos e meus netos. Você pode estar em qualquer lugar. E você sente então que, né, toda esse acesso que você teve, né, nessa época contribuiu para as conquistas que você teve, então? Sim, sempre, até mesmo assim, depois de formada, depois da pós, eu e a Dona Isilda a gente é meio louca, né? Então a gente depois de anos, a gente foi fazer o Pet Story na USP, né? Então era todo sábado a gente estava lá, sabe? Então, tipo, o que mais a gente queria para agregar no nosso currículo? Não tinha, mas a gente inventa, um curso novo, vamos ver se tem alguma coisa. Então a gente foi buscar. Então, porque às vezes a atualização faz parte da vida da gente, porque às vezes a gente, assim, o que o jovem está pensando aqui hoje? A gente vê, tudo é berço, né? Ou às vezes não é berço, às vezes é mesquinharia. A gente vê isso muito em escola de fundamental, estado, sabe? É uma rincha, ou não gostar. Você pode até não gostar de mim, ou não gostar da minha pele, mas você é obrigado a me respeitar, né? Eu acho que isso é berço, sempre vai ser, né? Então a gente sempre parte para essa questão do lado da educação. Eu acho que a gente merece respeito por tudo aquilo que a gente já fez na vida, né? Por correr atrás, por trazer ou por fazer, né? Não falo só na minha pessoa, mas tem tanto aí vocês também, que tá aí cada um no seu segmento, que tá dando, né, visão para todo mundo. Então eu acho que vale a pena ouvir, tentar, nossa, o que essa comissão traz, né? Conhecer, o que eu posso propor, né? Tem tanta gente bacana aí fora, né? Tem tantas histórias. Estamos falando disso, né? Sim. Sim, eu cheguei a fazer, né, lá na Vila, a gente teve um projeto do Vila no Feminino.
né? A minha posição me obriga a fazer isso, mas é uma coisa que eu já gosto mesmo, que parte de mim, né? Já A questão da fica fácil, vila no né? feminino, porque, olha, foi muitas histórias, foi muito legal. Quem quiser acompanhar, tem lá no Instagram e também tem no YouTube da Acadêmicos da Vila, que foi a história do primeiro fio dental em Bragança. E foi uma mulher negra, sabe? Então, tipo, foi muito legal. Então, são histórias, assim, que a gente vai descobrindo e dando valor às pessoas, né? Porque eu acho que merece dar valor. A história, a luta de todo mundo, de cada um. É diferenciado, é diferenciado por quê? Porque foi sofrido, não foi fácil. Não foi fácil e não está sendo fácil até agora. Não é fácil para ninguém, né? Todo mundo tem que levantar e ganhar o seu, mas a gente levanta, ganha o nosso e ainda faz alguma coisa extra pro próximo, né? Isso que eu acho que é interessante, a gente estar dispostas, né? Então, a gente não poderia estar em outro lugar, conversando, curtindo, não. A gente quer levantar. E a gente agradece muito, eu agradeço muito a OAB por ter esse olhar da questão da comissão, né? Isso é muito importante, é um órgão muito importante dentro da cidade que vem da lei, né? Então, agora não está mais de baixo para cima, está de cima para baixo. E, Fran, assim, daqui a pouco a gente já vai caminhando para a finalização. É muito gostoso, né? Acho que ir ouvindo essa trajetória é inspirador, né? Como a gente já sabia. Mas estar aqui, acho que... Muito mais emocionante. Então, a gente está muito feliz, né? Sim. Mas aí, você tem alguma, assim... Se pudesse deixar alguma mensagem... enfim, para mulheres, né? Mulheres negras que estão nesse processo, né? Até desse momento quando você falou, né? De, será que esse espaço é para mim? Como é que vai ser, né? Se você pudesse deixar uma mensagem, né? Para essas mulheres. Olha, eu deixo uma mensagem para todas as mulheres e até mesmo para mim, né? Porque eu também só fiz 6 meses de direito. Eu ainda tenho o sonho de voltar e terminar. Não vai ser a idade isso eu que não vai... sabia não, Fran. 6 meses de direito. Fiz 6 meses de direito. Foi um sonho não terminado, que eu ainda vou terminar, eu tenho fé. Tendo saúde, a gente vai em busca, né? Então, isso é uma coisa que me instiga muito, né? E eu acho que não só a minha pessoa, mas eu acredito que muitas... É uma mensagem de luta. Quando a gente fala de luta, o povo fala assim, mas por que luta? É de luta com você mesmo. Porque se você tiver vontade, sonhos e realidade, você só vai plantar aquilo que você colheu. Então, colha coisas boas que você vai atingir e correr atrás. Porque ninguém vai te dar de graça. Ninguém dá de graça. Nem a mãe da gente dá. É como os meus filhos falam. Minha mãe vai dar? Não dou. A gente dá a vara. Pescar é o seu processo, né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que todos que tenham sonho, que vão atrás, porque a gente tem condições. E não deixar ninguém falar, aqui não é o seu lugar de espaço. Não. Todo espaço eu posso estar. E realmente, tem pessoas, às vezes, as pessoas olham assim e às vezes a gente se cala pelo olhar. Ou já diz, isso não é para mim. Só de uma forma que você é recebido. É sutil, mas intenso, né? E isso acontece muito, em muitos lugares. Às vezes, a gente fala, porque às vezes você, até mesmo num atendimento numa loja, o meu dinheiro não é diferente do outro. Sim. Eu também trabalho, então acontece que as pessoas, ninguém tem que limitar ninguém. Porque o dinheiro do outro, ele não tem cor. Ele tem valor do mesmo jeito. Então, eu posso estar aonde eu quiser e aonde o dinheiro me levar, né? Então, eu acho que as pessoas, por obrigação, por berço, atender, né? Eu falo do atendente, desde o atendente até o metalúrgico, todos os setores, eu acredito que até mesmo o trabalhador, né? Porque a gente também está cansada de ver as nossas irmãs no cafezinho. Né? Até mesmo, eu acho, você não negro, você também pode incentivar, né? Eu sou daquelas que eu incentivo muito. Nas escolas que eu passei, as tiazinhas da limpeza, sempre incentivei. Faça o seu curso, faça a sua pedagogia, se é isso que a senhora quer, seja o que você quiser, mas tente. Quem diz que você só precisa ficar ali?
no cafezinho, porque é o que acontece sempre com as nossas irmãs, né? Eu falo assim, nossas irmãs, porque é complicado, a gente sabe do dia a dia de todo mundo, né? Mas eu só posso ir até ali. Não pode. Ninguém limita nada na vida da gente se a gente deixar, né? Então, eu acredito que sigam os sonhos, né? A mulher negra, ela tem que ocupar, sim, né, os lugares de poder, né? E para isso, é por isso que a gente estuda tanto, para a gente alcançar aonde a gente quer chegar. A gente quer chegar em vários lugares, mas o Canudo, infelizmente, ele disse a gente pode ir ou não, né? A gente tem essa limitação em relação ao conhecimento. Por isso que a gente tem que estar frequente, atualizado e buscar os nossos conhecimentos para que ninguém nos barre, né? Então, é isso. É luta sempre, né? Sempre vai ter alguém para te dar a mão. Se não tiver, tem a comissão. É mais fácil quando, né? quando estamos juntos, né? Ninguém está sozinho nesse mundo, ninguém está nesse mundo. A gente está aqui, tem comissão, tem Dona Isilda, tem Arcádio, tem sim, existe lá o fundinho. Não é porque a gente teve no passado que a gente não... Eu acredito que todos, né, vão corar não só na pessoa da Dona Isilda, na Agnes, sempre estão lá para ajudar todos, né? E é isso, gente. Eu acho que a gente precisa, né? Às vezes a pessoa não vai porque não tem um lugar de apoio, não é mesmo, Rafísia? Porque nem todo a gente vai conseguir chegar na OAB e vai estar lá, Rafísia. É minha irmã, não, quero passar com ela. Não é? Então, a gente vai se adequando, mas a gente, tendo conhecimento, a gente chega lá. É uma ferramenta, né, poderosa que a gente tem que adquirir. Né? Fran, você quer fazer um fechamento dessa nossa conversa? Eu queria agradecer por demais, né, a Rafísia, teve a paciência, né? A Aline, como que é o nome dela? Luísa. A Luísa, aos demais participantes da comissão. Só agradecimentos por essa oportunidade, né, e responsabilidade por ser a primeira, né? Agradeço sim. Quero mandar um abraço muito apertado para a Rita, né, que é onde também dá os seus empoderamentos às nossas pretinhas, né, com as tranças, que fica ali na Pires Pimentel, a Rita que faz os cabelos afro, que é de uma importância hoje em dia, né? Atrás da Rita vem bastante gente também, que hoje a gente também no Senado reconhecido como a mulher transista, né? Então, sim, isso para nós... Como profissão, né? Como profissão. Isso nossa... É fantástico, né? Temos aí a Silmara também, que faz parte da nossa comissão. Tem a Elaine. Então, eu acho assim... foi muito gratificante isso para nós. Ter aí a transista aí como ferramenta, né? E que as nossas crianças, os nossos adolescentes, se não se vê, né, empregado de outra forma, já dá para ser autônomo, né? Só aprender. Então, tem vários requisitos que a gente não fica aí desamparada. Mas tá aí todo o meu abraço, não posso deixar da minha família, os meus filhos, os meus netos, meu marido e a Dona Isilda, minha madrinha, que se hoje também estou nessa pegada no movimento, eu devo tudo a ela, viu? Gratidão a vocês. Fran, muito obrigada. Gratidão, meninas. Gratidão mesmo, a gente viu? confessa que estávamos nervosas aqui nessa nossa estreia, né? Sim, Nós sim. estamos, né? Pra gente né? Pelo menos eu não sou jornalista. Sou da área da psicologia, né? Mas a gente se arriscou em fazer essa experiência de um podcast. Mas fazendo bem, né? Fazendo bem e é legal. E aí trazer você facilitou, né? Esse processo. Então, muito obrigada mesmo por compartilhar a sua história. Enfim, e a gente vai caminhando juntas, né? Sim, sempre. Nessa trajetória que ainda tem muita coisa, né? Para acontecer. A gente também quer agora fazer alguns agradecimentos, né? Sim. Né, Rafísia? Sim. Eu acho que a toda a comissão, né? Que a gente pensou juntos né? Idealizou esse projeto, da gente começar, né? Até na pessoa da Dona Isilda, que deu a maior força, né? Para que isso acontecesse, né? E na pessoa dela, agradecer toda a comissão, né? A gente tem aqui também a Luísa, que está aqui nos bastidores. A vice-presidente da nossa comissão. Sim. Um agradecimento especial, Luísa. É isso aí.
Também ao estúdio, né, que deu, né, esse apoio para a gente realizar, que é a FP Produtora. Isso, né, então, Fabiano sempre parceiro. Sim. A OAB, né? OAB de Bragança Paulista. Novamente. Agradecer também quem está nos acompanhando aí na transmissão ao vivo. Verdade. É um prazer sempre poder contar com vocês. Agradeço mais uma vez, Fran. Essa estreia foi maravilhosa. É muito gratificante estar aqui na presença de vocês e vivenciando esse momento. É maravilhoso e com certeza toda essa história, trajetória, essa mensagem que você trouxe me tocou profundamente. Muito obrigada mesmo. Ai, gratidão. E assim, gente, a ideia, então, né, que a gente siga com o Igualdade Podcast, né? Vamos divulgando aí a questão do período, né? Que vai acontecer, os novos entrevistados, os convidados, né? Quero agradecer também a Rafísia que idealizou aqui até a nossa canequinha aqui, gente. Olha que coisa legal pra gente, nossa estreia. Mas a gente também convida, né, para quem estiver assistindo a gente, se vocês conhecerem, né, alguma pessoa, uma personalidade aqui de Bragança, uma pessoa negra, né, que realize um trabalho, que possa também colocar para a gente, né? Nós temos o Instagram da comissão, pode mandar lá para a gente uma sugestão. Também, se quiser tirar dúvidas, conversar com a gente sobre como funciona, né, a comissão, fiquem à vontade, né, Rafísia? Sim, deixo também aqui estendido o convite para você que tiver interesse em saber como funciona essas comissões ligadas ao OAB. Pessoas que não são advogadas também podem participar, somar forças, né? Que é uma das ferramentas fundamentais para que a gente possa, né, trazer essa memória, combater o racismo e também lutar pela igualdade racial. Então, se você tiver interesse, manda mensagem para a gente aí no inbox da comissão. O nosso endereço no Instagram é covemb.cir.bp. Caso você queira, pode nos seguir e nos acompanhando, que a gente vai divulgando os próximos eventos aí pela página do Instagram. Então, muito obrigada. A gente vai finalizando por aqui e até o próximo episódio do nosso Igualdade Podcast. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.